Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus novamente. E vamos voltar a nossa atenção. Quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, aonde nós vamos retomar a nossa jornada expositiva nesta carta. E hoje chegamos à nossa oitava mensagem. E vamos retomar o capítulo 2 a partir do versículo 17, onde paramos a semana passada. O trecho que vamos começar hoje, irmãos, está dentro de um trecho maior desenvolvido pelo apóstolo Paulo, onde nós vamos chegar até o capítulo 3, versículo 13. Então, como nós já temos feito outras vezes, uma vez que não há por que correr, nós vamos dividir em alguns domingos, sendo que hoje vamos ver apenas parte desse grande trecho que vai do 2:17 até o 3:13. Mas antes de chegarmos ao nosso texto, vamos lembrar o nosso tema geral, a nossa mensagem geral da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta, que já estando projetada ali, quero convidar os irmãos a nós lermos a uma só voz. Vamos lá? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Esta semana, irmãos, enquanto trabalhava neste texto e eu pensava neste tema, eu fico pensando como as igrejas têm buscado, igrejas têm buscado soluções para as suas dificuldades, para as dificuldades das pessoas, em todo tipo de fonte, em todo tipo de recurso. É interessante que durante literalmente séculos, a igreja viveu com nada mais do que apenas a palavra de Deus. Quando nós dizemos apenas, é excluindo todos esses outros recursos. Mas, infelizmente, a igreja moderna, meus irmãos, não conseguiria enquadrar-se neste tema, não conseguiria se enquadrar nas palavras que Paulo fala a esta igreja. Uma vez que, em lugar de ser fortalecida pela coisa certa, pela palavra de Deus, à luz da volta de Cristo, tem se buscado soluções baseado no aqui e agora, na sabedoria ou no pensamento humano. Isso é verdadeiramente uma lástima. Por outro lado, quando uma igreja é verdadeiramente madura, ela é amadurecida, porque a sua perseverança, mesmo em meio às tribulações, está à luz de que as promessas da palavra, e principalmente a promessa da volta de Cristo, são realidades, são coisas que nós realmente vamos experimentar, vamos viver. Bem, na mensagem da semana passada, aprendemos como a maturidade da igreja dos Tessalonicenses se refletia na forma como eles encaravam as lutas que começaram desde o momento em que haviam abraçado a fé cristã. A nova postura dos judeus, e isso inclusive dos prosélitos, ou seja, aqueles que não nasceram judeus, mas se tornaram, a postura deles, convertidos pelo Evangelho, reconhecendo a Jesus como Messias, além também da nova postura dos gentios, convertidos que abandonaram os falsos deuses do panteão greco-romano, essa postura trouxe problemas familiares, sociais para esses novos irmãos. O que é algo, meus irmãos, que não era nem inédito e nem foi a única vez que aconteceu na história do cristianismo. Ainda hoje, especialmente em culturas onde o cristianismo não é a principal fé, abraçar o cristianismo significa colocar-se em rota de colisão com a sociedade e com as suas famílias. Isso acontece entre hindus, entre muçulmanos, entre vários grupos no mundo, onde a fé cristã está na contramão de tudo aquilo que eles creem. Porém, esses irmãos, em lugar de desanimar, fortalecidos pela palavra de Deus, por outro lado, eles buscaram se espelhar no exemplo dos seus irmãos mais velhos na fé, que estavam lá na Judéia, aquela província, o que sobrou da terra dos judeus, aonde o evangelho de fato começou, principalmente em Jerusalém. E tal como eles resistiram às perseguições lá na Judéia, agora esses irmãos também resistiam. E, sendo isso, para destacar novamente, era fruto do amadurecimento que havia sido ganho por meio da palavra de Deus. É isso que Paulo nos faz ver no texto que nós vimos semana passada. Não é porque eles eram durões, não é porque eles eram mais espirituais de forma muito abstrata, não. Eles eram alimentados por aquilo que eles ouviram por meses da boca de Paulo, Silas e Timóteo, e agora eram perseverantes no meio da tribulação. Na continuação do capítulo, e como vimos já passando depois para o capítulo 3,
vamos olhar agora, irmãos, para a postura de Paulo, para com esses irmãos, e aprender como igrejas locais, como inclusive a nossa, precisam do cuidado constante de outros irmãos. E nós vamos ver isso na seguinte grande ideia que vai emoldurar as nossas próximas mensagens, inclusive esta de hoje. Igrejas maduras perseveram sobre o necessário cuidado de irmãos amorosos. Igrejas maduras perseveram sobre o necessário cuidado de irmãos amorosos. Uma igreja, nesse sentido, meus irmãos, é como se fosse um bebê. Você simplesmente não dá o trabalho como concluído depois de 9 meses de gestação. E aí, como está seu filho? Ah, já nasceu. E aí? Tá aí por conta. Não, isso não existe. Ele é dependente. Uma igreja, mesmo depois de muitos anos, também precisa desse cuidado que tem que ser dado, obviamente, por todos aqueles que estão envolvidos com ela. Então, como temos visto desde o começo, muitas foram as causas humanas e divinas pelas quais esta igreja pôde ser alvo de tanta alegria da parte de Paulo e seus companheiros. Que essa igreja pôde demonstrar tanta maturidade, mesmo em meio a um cenário tão difícil. Porém, mesmo com todas essas causas e fontes humanas e divinas, essa igreja não se tornou inabalável, imbatível, sem nenhum problema. Ela não estava acima nem além de qualquer perigo ou ameaça. Muito pelo contrário, de fato, nenhuma igreja está. E por isso, as igrejas precisam de constante manutenção, cuidado e proteção. Mesmo igrejas maduras, irmãos, igrejas bíblicas e saudáveis, precisam desse cuidado constante de homens e mulheres que estão envolvidos na sua edificação. Isso era algo, meus irmãos, inclusive, que preocupava o apóstolo Paulo o tempo todo. Ele plantava uma igreja, ficava um determinado tempo com aqueles irmãos, mas ele seguia adiante no seu trabalho itinerante de plantar igrejas. Mas enquanto ele estava viajando, enquanto ele estava longe dessas igrejas, olha o que passava na mente do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele escrevendo inclusive a uma das igrejas mais problemáticas que ele já teve, olha o que ele diz no versículo 27 em diante. 2 Coríntios 11, trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, além de todos os problemas que eu já enfrento, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Eu não consigo entender, meus irmãos, que isso é algo exclusivo do apóstolo Paulo. Eu sempre encaro, queridos, quando um pastor, um missionário, um apóstolo tem uma postura, que essa postura deveria servir para todo o corpo de Cristo como exemplo, como modelo. Quando nós começamos a ter esse pensamento, mas isso aí é porque ele era apóstolo, ou isso aí é porque ele é pastor, nós criamos uma desculpa das mais esfarrapadas para me excluir da minha responsabilidade. E esse pensamento não é um pensamento cristão. Esse é um pensamento de clero, coisa que não existe no cristianismo. Nós somos um corpo onde, sim, há funções diferentes, mas preocupar-nos em cuidar da igreja de Cristo, da qual somos parte, deveria ser algo que deveria mover a todos nós. E é isso que nós vamos ver hoje, começando o nosso texto. Vamos lá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, como eu falei, nós vamos até o capítulo 3 na leitura, versículo 13. Tá? O texto nós vamos cobrir parte dele hoje, mas vamos entendê-lo lendo todo. Já está aberto sua Bíblia aí? Ok? Juntos diz assim a palavra do Senhor. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo,
para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. O investimento em pessoas é uma das iniciativas mais recompensadoras que existe. Líderes, diretores de empresas, frequentemente tomam sob suas asas aquele novato promissor, buscando forjar um parceiro ou até um substituto futuro. Chefes militares também fazem o mesmo. Mentoreamento e cuidado com vidas é algo presente, irmãos, em diversas áreas da vida humana. Mesmo que com objetivos e motivações variados, e não necessariamente sempre nobres, os homens buscam multiplicar-se e cuidar da vida de outros. Contudo, qualquer área da experiência humana, ela é passageira. Ela vai preencher uma necessidade temporária e depende apenas da ação e de agentes humanos. Só a Igreja de Cristo é diferente. Aliás, não há absolutamente nenhuma organização, instituição, organismo no mundo igual à Igreja de Cristo. Ela é a única que o investimento passa para a eternidade. E ela é diferente também, meus irmãos, primeiro porque ela é algo onde nós investimos, onde nós somos abençoados, mas ela não nos pertence. Nenhum missionário, nenhum plantador de igreja, nem Paulo, por exemplo, era dono da igreja em Tessalônica. Nenhum missionário, plantador de igreja pode pensar assim sobre a obra que ele está, mesmo que ele tenha iniciado. A igreja é de Cristo, pertence a Ele. Além disso, além de pertencer a Ele, técnicas, métodos, estratégias que estão aí, né, no TED Talk ou a última palestra que alguém criou, elas não servem, não funcionam. Mesmo que sejam muito eficientes nas mais conceituadas organizações, na igreja não bate, não serve de nada. O Senhor da igreja é que define o que, em última análise, acontecerá com o seu povo. Nós podemos colocar todos esses métodos funcionando, mas é Deus que bate o martelo. Assim, o papel de cada um de nós, irmãos, no cuidado com a lavoura de Deus, com o edifício de Deus, tal como Paulo define em 1 Coríntios capítulo 3, esse papel é inegável e ele é inescapável. E é isso que nós vamos ver hoje, irmãos, nos espelhando na vida de Paulo, Silas e Timóteo, para que a gente seja desafiado mais uma vez nesta carta, não é a primeira vez que esta mensagem toca nisso, a sair da cadeira, a sair dos bancos, a sair das arquibancadas e entendermos, irmãos, que a obra sou eu, mas também é feita por mim. Eu sou a igreja que está sendo edificada, mas eu também sou o edificador da igreja. Independente se sou pastor, missionário, apóstolo ou o que quer que seja.
Portanto, igrejas maduras perseveram sob a necessidade, ou necessário cuidado, de irmãos amorosos. A partir do verso 17, o pensamento de Paulo sai do passado e foca em eventos mais recentes no relacionamento dele com os tessalonicenses. Provavelmente, dentre os motivos de Paulo está trazer, inclusive, uma justificativa, uma explicação do porquê ele ainda não havia retornado àquela cidade. Provavelmente, ele sai, em Atos capítulo 17, de uma hora para outra, por causa da perseguição, né, ele é enviado pelos irmãos para Bereia. Provavelmente ele deve ter dito, eu vou, mas assim que as coisas acalmarem, logo eu volto. Mas os planos mudaram. As coisas não aconteceram, então agora ele parece estar explicando para aqueles irmãos por que disso. E também, Paulo claramente não possui nenhum constrangimento em demonstrar o quanto ele era carinhoso, afeiçoado àqueles irmãos. E que, portanto, a sua ausência não era por falta de vontade, ou por falta de carinho, de amor por eles, mas por outras circunstâncias, que ele trata, inclusive, de forma geral nesse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, versículo 17 e 18, nós vemos o seguinte no nosso texto que acabamos de ler. O cuidado pelo povo de Deus é alvo de ataques das trevas. O cuidado pelo povo de Deus é alvo de ataques das trevas. O nosso texto começa no versículo 17, você percebe aí, com o nós, porém. Este porém, presente inclusive na nossa versão NVI, ele não é usado em todas, mas a opção para essa tradução cai bem aqui ao apontar que tudo aquilo que Paulo irá falar sobre o seu carinho, sobre a saudade para com aqueles irmãos, está em contraste com o que ele havia falado sobre aqueles que traziam problemas e tribulações sobre a igreja, como nós vimos na mensagem anterior, dos versos 14 a 16. Eles têm causado isso, nós, porém, e aí ele mostra o seu carinho e o seu cuidado para com aqueles irmãos. O cuidado de Paulo com eles era algo que não estava podendo ser realizado em pessoa, como diz o texto, mas que não saía das suas intenções, tal como um pai ou uma mãe, figuras que Paulo já usou nesse capítulo, não é isso? Ele havia se identificado como uma mãe para com eles, como um pai para com eles. Então, tal como esse pai e essa mãe pensa em seus filhos a cada momento que está longe deles, Paulo lembrava dos Tessalonicenses, com certeza, de cada igreja que era plantada, por onde ele havia passado, por onde ele havia investido. Paulo era, para com os Tessalonicenses, esse terno amor, ou tinha esse terno amor por eles, e demonstrava isso nas suas palavras. E aí ele usa a expressão, meus irmãos, privados da companhia de vocês. Isso é muito interessante, porque ele já falou que ele era como um pai, ele falou que ele era como uma mãe, mas literalmente a expressão privados da companhia de vocês significa fomos orfanados de vocês. Agora ele toma a posição de filhos. Ele é um filho que foi afastado. Eu gosto muito, meus irmãos, desse ambiente de metáforas familiares que Paulo usa, porque, de fato, eu sei que não é assim na casa de todo mundo, mas este é o lugar onde há a maior intensidade do amor. A primeira pessoa, ou pessoas que nos amaram, a pessoa que cuida da gente durante toda a nossa vida e que depois cuidamos deles em sua vida mais idosa, é nesse ambiente que Paulo coloca o quanto ele está saudoso desses irmãos e qual é a intensidade do amor dele por esses irmãos. Então, ele diz literalmente, fomos eu, Silas e Timóteo, orfanados de vocês. E o tempo verbal aponta para uma ação que é imposta, não é algo que ele escolheu, mas algo que foi imposto a ele. Nós fomos orfanados de vocês. Esse é o que o termo grego traduz. Ou seja, entendam, eu não estou aí por escolha própria, mas porque algo me impediu, fomos impedidos de chegar até aí. Mesmo o apóstolo, meus irmãos, estava à mercê de problemas, de circunstâncias frustrantes. Ele não tinha controle sobre o que aconteceria. E, da mesma forma, somos nós. Nem ele nem nós estamos imunes às coisas que acontecem fora do nosso planejamento, fora do nosso desejo, fora da nossa vontade, e que provocam esse sentimento de frustração em cada um de nós. De fato, Paulo usa este termo e de forma bem marcante e vívida denota a desolação de alma que ele estava sentindo por ter sido apartado, separado daqueles irmãos. A questão aqui, meus irmãos, não é uma mera ausência porque ele está com saudadezinha, não é uma mera questão de comunhão.
Não é uma coisa que se de repente ele tivesse um Skype ali ou alguma coisa para se corresponder naquela época, se mataria. Não. Ele é algo mais importante. A questão aqui é a preocupação de Paulo com a saúde espiritual daquela tão jovem igreja e daqueles irmãos que eram recém-convertidos. Ainda assim, creio, meus irmãos, que a lição que podemos tirar aqui é como, mesmo tais obstáculos, não desanimavam o servo de Deus. Nem ele deixava que as situações contrárias o impedissem de continuar confiando em Deus e seguindo em frente, tal como ele havia feito e continuaria fazendo por quase 3 décadas, ou até mais de 3 décadas do seu ministério. Isso para mim, meus irmãos, é extremamente importante, porque já passei por momentos difíceis, já conheci colegas que passaram momentos difíceis, conversamos algum tempo atrás com obreiros que estavam passando momentos desanimadores. Paulo, para mim, é um dos maiores exemplos de alguém que não tem tempo ruim. A porta se fechou, Deus está no controle. Bora continuar trabalhando. Ele não está deitado na cama em posição fetal chupando o dedo. Ele coloca a sua frustração. Eu queria muito estar com vocês. Ele coloca o seu aborrecimento até muitas vezes com as situações que acontecem, com aqueles que os abandonaram. Mas do começo até o final, é um homem perseverante. Independente das circunstâncias e das ações dos homens. Inclusive daqueles que, como a gente vê em 2 Timóteo, abandonaram já o idoso apóstolo naquela época. Porém, meus irmãos, tais situações contrárias e frustrantes, sim, acontecem. Mas no caso do nosso texto, Paulo inclui uma informação importante de como ele interpretou, ele entendeu o que estava acontecendo. De alguma forma, creio que no caso dele, particularmente aí sim, por ele ser apóstolo, os apóstolos tinham, digamos assim, uma revelação de Deus necessária para o tempo onde nós não tínhamos ainda o cânon preparado, terminado para nós. Os apóstolos tinham essa capacidade dada por Deus, diretamente pelo Senhor Jesus, na verdade. Então ele, sendo assim, experimentando esses privilégios, ele sabia, no caso dele, quem estava por trás. Pelo menos por trás de parte do seu impedimento. E no texto, ele, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, ele acusa a Satanás como sendo aquele que o havia impedido de retornar a Tessalônica. Como devemos entender isso, meus irmãos? Sempre que encontramos uma porta fechada, isso é obra de Satanás? A resposta é não. Lucas registra em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Inclusive sobre a própria vida do apóstolo Paulo. Isso, inclusive, é no capítulo anterior à chegada em Tessalônica, Atos 16. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Com certeza também orientado pelo apóstolo Paulo, com quem ele viajava, ele não acusa neste caso a Satanás. Muito pelo contrário, ele também não acusa, mas ele diz, o Senhor não quis. Deus, o Espírito de Deus, impediu que eu seguisse adiante. Então, meus irmãos, além de apontar para, nesse texto, a divindade do Espírito Santo, né, só de quebra, Lucas ajuda com a nossa pergunta e contribui para o nosso entendimento de que Deus também fecha portas. Em última análise, de fato, sempre é Deus que fecha ou abre portas. Mas aí eu estou me adiantando o que eu quero falar aqui, eu estou dando spoiler. Mas é importante nós entendermos isso. Então, uma outra pergunta, meus irmãos. A primeira foi o qual? Sempre que encontramos uma porta fechada, isso é obra de Satanás? Categoricamente não. Segunda pergunta. Satanás pode impedir os obreiros de Deus de fazer a obra de Deus? Sim, mas não como alguns pensam. Vamos ver. Em última análise, como eu já vinha quase já adiantando, absolutamente tudo acontece segundo a vontade de Deus. Pregando na semana passada aos jovens de uma outra igreja, eu destaquei isso dentro daquilo que eu quis tratar com eles, de que a doutrina da soberania de Deus, irmãos, é uma das mais negligenciadas na igreja cristã. Nós cantamos, nosso Deus é soberano. Nós cantamos, tu és soberano. Mas na prática, a teoria é outra. É como se Deus estivesse correndo atrás das circunstâncias. Nós somos ortodoxos nessa doutrina, mas na prática, alguns estão no teísmo aberto.
que é uma das piores heresias que já inventaram, onde Deus não tem absolutamente nenhum controle sobre a história, está correndo atrás das decisões dos homens. Por que eu aponto isso, meus irmãos? Porque grande parte do chamado povo evangélico tem uma visão distorcida do próprio papel de Satanás naquilo que a gente está tratando aqui. Então a pergunta, ele pode pedir? Vamos ver como. Se Deus tem controle absoluto e dentro disso, inclusive, estão todas as ações de Satanás, nada pode acontecer da parte dele, de Satanás, que não esteja diante da vontade de Deus. O melhor texto, meus irmãos, para nós compreendermos isso, é claro, é o começo do livro de Jó. Todas as ações de Satanás contra Jó precisaram da sanção, da permissão, da autorização divina. De fato, no texto, é Deus que provoca Jó. Desculpe, Satanás. Não é isso? E aí, coisa ruim? Viu meu servo Jó? Top. Tem ninguém que nem ele não, amigo. E aí, Satanás engole a isca. Não é isso que acontece no texto? Mas claro, sou só cerca de bênção. O cara tem filhos lindos e tudo mais, prosperidade e tal. O cara é rubro-negro, tem tudo de bom para lado dele. E aí ele engole a isca e diz assim, toca nas coisas dele, faz alguma coisa acontecer. Aí você conhece o texto. Primeiro vão-se os bens. E aí vem o segundo round. E aí coisa ruim. E aí cramulhão. Deu nada certo que você queria aí, ó. O cara tá mais fiel do que antes aí. E aí? Quem vai dizer agora? De novo ele engole a isca. Toca nele, na saúde dele, que ele vai blasfemar do seu nome. Aí de novo é Deus que tem que autorizar. Irmãos, o texto é tão claro. Como que podemos sair tanto de uma doutrina tão simples? E aí com a permissão ele toca na saúde de Jó e você conhece o resto do texto, né? O impressionante, meus irmãos, que mesmo quando ele recebe a permissão divina, ainda que ele pense, Satanás pense que está agindo para promover o mal e atrapalhar os planos de Deus, isso é mera ilusão da mente diabólica, literalmente diabólica, de Satanás. Inclusive, isso também é fruto da ilusão da mente de gente com pouca doutrina bíblica que pensa dessa maneira. Porque, de fato, como bem colocou Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Assim, quando ele age, em última análise, Deus o está usando. Na própria vida de Paulo, meus irmãos, Deus usou Satanás para mantê-lo dependente e mantê-lo humilde. Me refiro ao que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Ora, se isso fosse apenas iniciativa unilateral e independente de Satanás, Paulo podia simplesmente repreendê-lo e orar ao Senhor que o afastasse. Mas a resposta de Deus não é essa. Deus diz, não, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo e você vai aprender uma preciosa lição. Qual é a lição, meus irmãos? Muito obrigado. A minha graça me basta. Perceba, queridos, que sem a ilusão da cabeça de Satanás de que ele estava prejudicando o apóstolo não aprenderia a lição que Deus queria que ele aprendesse. Então Satanás pensa que está fazendo uma coisa por conta própria, quando de fato ele está contribuindo com o propósito de Deus. E nesse caso, desse texto que acabamos de ler, no texto da mensagem de hoje, além de em outras muitas investidas de Satanás, irmãos, o seu objetivo é um, mas o de Deus é outro. Satanás pensa estar prejudicando o povo de Deus e até o próprio Senhor Deus. Mas o nosso Deus, ele é mestre em tornar situações ruins e transformá-las em bênção para a sua própria glória e, em última análise, também para o nosso bem. Satanás tinha algum intento maligno, claro, ao buscar impedir que Paulo retornasse a Tessalônica. O plano dele era prejudicar o trabalho de alguma forma.
Talvez ele entendesse, olha, sem Paulo, eles vão desistir. O Senhor, Deus, por outro lado, talvez, eu aqui é claro, o texto não diz, mas estou supondo, poderia ter como objetivo, por exemplo, que aqueles irmãos desenvolvessem mais independência. Ou também que Paulo aprendesse a confiar mais no poder do Senhor em cuidar do seu povo. Talvez Paulo precisava aprender, cara, tu não é insubstituível. Eu lhe mantive naquela cidade quando você era necessário que estivesse lá, agora cuida do que você tem que fazer. E é de fato o que acontece, ele segue adiante. Porque ele também, com certeza, tinha que aprender a depender de Deus. Nós não sabemos. Muitas vezes, inclusive, meus irmãos, por que as coisas não vão acontecer como nós gostaríamos que acontecesse, nós não vamos ficar sabendo. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de me contar coisa alguma. Ele continua no trono e eu continuo debaixo dele, e ele vai fazer as coisas, e com certeza nós temos que confiar que ele está no controle. A nós cabe apenas perceber as artimanhas de Satanás, perceber as suas armadilhas para nós não cairmos nelas. Por exemplo, Paulo escreveu aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 2, 10 e 11. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. Isso aqui é aquele texto em que ele provavelmente está tratando da disciplina de 1 aos Coríntios capítulo 5, onde o jovem é ordenado que fosse expulso da igreja, certo? Pelo seu pecado, que nem na sociedade tinha, lembra? Agora Paulo diz que o recebo de volta. Vamos lá. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Agora olha o texto, irmãos. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Em outra tradução, se não me engano, diz, porque não ignoramos as suas artimanhas. E qual é o caso aqui, meus irmãos? Satanás preferia que a igreja continuasse em conflito. Porque antes não queriam disciplinar o camarada, agora disciplinam. E agora parece que não querem receber de volta o camarada que se arrependeu. E o que Satanás queria? Algumas pessoas querem apenas que o mundo pegue fogo. E ele é um deles. Ele queria aproveitar uma situação de disciplina que objetivava restauração para criar conflito dentro da igreja em Corinto. E aí Paulo fala, precisamos entender a agenda dele para cumprir, na verdade, a agenda de Deus, para que ele não tenha vantagem sobre nós. Queridos, a mim, a você, a nós também cabe jamais sucumbir ao medo diante de Satanás, de suas artimanhas, de suas armadilhas. Devemos humildemente reconhecer o seu poder maligno, com certeza. Nunca tenhamos uma postura arrogante diante de Satanás. Porque sequer o arcanjo Miguel diz, Judas, não é isso? Não teve essa postura arrogante, mas antes disse, o Senhor te repreenda. Mesmo quando nós falamos, irmãos, que um demônio ou o próprio Satanás, você está repreendido, é em nome do Senhor. Não é uma fórmula mágica, mas é um entendimento genuíno de que, se não fosse o Senhor, eu estava roubado nessa situação. Se não fosse o Senhor, eu seria como os filhos de Seva em Atos, lembra disso? Que tentaram expulsar demônios, em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio diz, nós conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vocês são quem, meu amigo? E diz que o demoniado pulou em cima dos filhos de Seva e deu neles uma sova. Entendeu? Peia, aqui no norte. Não, mas devemos reconhecer humildemente o poder maligno dele, mas não nos amedrontar. Sabe por quê, irmãos? Romanos 16, versículo 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Seus dias estão contados, ele está trabalhando numa ampulheta na qual ele não tem sequer o controle de quanto a areia tem. Retornando então, irmãos, ao enunciado do nosso primeiro ponto, quer sejam bem-sucedidos, quer sejam mal-sucedidos, os ataques de Satanás são reais. E dentre seus objetivos, ele buscará frustrar que o cuidado necessário chegue ao povo de Deus. Quer provocando discórdias entre nós, quer dificultando o acesso aos irmãos, quer até mesmo pela nossa preguiça, o fato permanece. Satanás sabe do que falamos mais cedo, isto é, a Igreja de Cristo precisa de cuidados constantes, e essa tarefa recai sobre cada um de nós de forma diferente.
E ele tentará atrapalhar isso ao máximo, a maior extensão que ele puder. Por quê? Porque gente mal cuidada ou não devidamente cuidada é ainda mais fácil dele atingir, ainda mais fácil dele desviar. C.S. Lewis, um dos meus autores preferidos desde que sempre, cunhou para mim a mais importante frase sobre Satanás, é claro, depois de tudo que já está nas Escrituras. Olha o que ele escreveu, meus irmãos, em 1942. Há dois erros iguais e opostos no que diz respeito à matéria demônios. Primeiro, um erro é desacreditar em sua existência. O outro é acreditar e sentir um excessivo e doentio interesse neles. São os extremos. Isso está em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ou, em outra tradução, em outra publicação, Cartas do Inferno, livro que eu recomendo aos irmãos lerem, obra fabulosa de C.S. Lewis. Bem, Paulo nos desafia a termos um entendimento correto, equilibrado, sobre o nosso inimigo. Ele é real, ele é poderoso, ele é ardil, ele é astuto, porém ele não é independente, ele não é autônomo, ele não é o oposto de Deus, pois nada nem ninguém pode se igualar a Deus sequer para ser o seu oposto. O fato é, meus irmãos, que ninguém pode ser igual ao Deus único, vivo e verdadeiro, muito menos uma mera criatura que foi criada por Ele mesmo. Especialmente, meus irmãos, porque é o nosso Deus que definirá o futuro deste ser. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Diante da perspectiva de que ele, Paulo, e seus companheiros, ou seja, aqueles que eram exemplo e modelos a serem imitados pelos Tessalonicenses, também experimentavam circunstâncias desagradáveis e situações contrárias e frustrantes, diante disso, isso não poderia servir de desânimo para os leitores dessa carta? Será que não seria algo que Paulo deveria ter deixado de fora? Que esses irmãos poderiam encarar assim, mas peraí, se nem Paulo está deixando de ser atacado e impedido por Satanás, então vamos desanimar, vamos desistir. Será que nós, leitores de hoje, não podemos encarar dessa maneira? Não, porque o texto não para. No verso 18, o texto não para no verso 12, verso 19 e 20, a palavra de Deus, Paulo vai nos ensinar uma segunda muito importante lição que completa o que vimos até agora. O povo de Deus pelo qual cuidamos gera recompensa eterna. Mesmo diante de ataques, mesmo diante de frustrações, Paulo olha para a eternidade. Paulo ora para a recompensa. É mais ou menos, meus irmãos, como um corredor no tiro de 400 metros com obstáculos, como eu vi uma corrida na internet essa semana. Ele pode ficar lá no lugar de partida, pensando, tem obstáculos no caminho. Tem 400 metros, tem competidores. Ou ele pode pensar, tem uma linha de chegada e eu quero chegar até lá. Esse era o pensamento de Paulo. Então, meus irmãos, a segunda parte do nosso longo texto, nós vamos hoje apenas até o versículo 20, ela encerra inclusive o capítulo 2. Isso é algo interessante porque quando nós encerramos o capítulo 1, na quarta mensagem, nós encerramos o capítulo apontando para a eternidade, apontando para a bendita esperança dos santos, isto é, o retorno glorioso de Cristo. E a nossa certeza de viver para sempre com Ele. Ou seja, mais uma vez, como eu disse lá naquela mensagem, cada capítulo de Tessalonicenses, cada parte encerra com Paulo olhando para a eternidade. E daí vem a mensagem central da nossa carta. Então, meus irmãos, há lutas, desafios e ataques das trevas no nosso serviço ao Senhor? Sem dúvida alguma. É isso que eu gosto desse texto, meus irmãos. Paulo não dá uma desculpa, dente de leite, né? Um café com leite, para não escandalizar ou preocupar ou atormentar esses irmãos. Ele fala a verdade. Houve obstáculos, eles foram obra das trevas contra o trabalho que estamos fazendo. Mas não acaba aí. Não para aí. Porque além da proteção do Senhor contra esses ataques, Paulo diz, há uma recompensa. Há um objetivo que nós devemos espelhar. Há algo a ser esperado por nós. Então, meus irmãos, no verso 19, começando o texto, esse pois de Paulo
trata dele explicando por que queria tanto rever os irmãos de Tessalônica. Não era apenas por causa do cuidado com eles, mas por causa do que eles representavam também para Paulo. Eles mesmos, em si, eram a recompensa para o apóstolo e para os seus companheiros. Algo que ele sintetiza nas palavras esperança, alegria e coroa. É interessante, irmãos, porque Paulo não está sendo repetitivo, como quem diz, por exemplo, eu poderia dizer, vocês são o contentamento, a alegria e o regozijo. São sinônimos. Não, ele está criando uma coisa complementar. Inclusive, palavras praticamente as mesmas que Paulo disse aos filipenses. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 1, ele disse, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Olha aí, igualzinho. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Este era o pensamento de Paulo, irmãos, não só sobre uma igreja, mas sobre todos aqueles que o Senhor tinha dado o privilégio de estar debaixo do seu trabalho, do seu serviço, do seu ministério. Eles eram, irmãos, diz, a esperança de Paulo e seus companheiros. Algo que aponta para a convicção de Paulo que ele não estava perdendo o seu tempo. Como nós já falamos várias vezes, irmãos, toda vez que a palavra esperança aparece no Novo Testamento, está olhando para a eternidade. Está olhando para a glória. De que Paulo entendia que mesmo que alguns, claro, ficassem pelo caminho, que alguns não dessem fruto, ele tinha convicção de que a maioria experimentaria o que ele depois também escreveu aos Filipenses. Lá no começo da carta ele diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é verdade, meus irmãos, nem todas as sementes que foram plantadas darão fruto. Inclusive a parábola do semeador fala exatamente sobre isso. Eu entendo que aquela parábola ele tem um resultado misto. Tem aqueles que de maneira alguma vão dar resultado, que aqueles jamais se converterão. Mas também o texto fala sobre aqueles que se convertem, mas ficam pelo caminho, que não crescem junto, que não acompanham. Eu tenho visto isso frequentemente, irmãos, é claro que não é o caso de todos, quando a gente vê aquelas fotos antigas de 2, de 5, de 10, de tantos anos atrás. Irmãos que já passaram por esta igreja, que já passaram em outras igrejas, e hoje você procura e você não encontra mais em lugar nenhum. Infelizmente, ficaram pelo caminho. Ficaram à parte daquilo que Deus estava fazendo nas suas vidas. Apesar disso, sabendo que dentre aqueles irmãos tinha sim fruto, tinha resultado, eles eram também a alegria de Paulo e seus companheiros. Isso é interessante, meus irmãos, porque essa é uma palavra que a gente usa para tudo, não é? Ah, que alegria! Ganhei um presente. Ah, que alegria! Vou casar. Ah, que alegria isso, ah, que alegria aquilo. Ah, que alegria, fulano me deu um bombom. Alegria é uma palavra que a gente usa para absolutamente todas as coisas. Mas, em meio a tantas alegrias passageiras, até fúteis, simples, Paulo antecipava a alegria que sentiria ao ver aqueles irmãos na eternidade como troféus da glória de Deus. Prêmios para o Senhor Jesus, que foram alcançados, no caso, através do ministério desses irmãos aqui. Ou seja, queridos, quando uma vida é transformada por qualquer iniciativa que nós temos na obra de Deus, aquele momento tem uma ponte com a eternidade. E essa alegria que Paulo entendia, essa alegria que ele sentia. Não era algo apenas daquele momento, não era circunstancial, mas é algo que ele sabia que duraria para todo sempre. Esperança, alegria, mas eles também eram a coroa de Paulo e seus companheiros. Eles eram a Stefanos. Se você está vendo que a palavra parece alguma coisa, sim, esse é o nome de Estevão. Coroa. Essa é a coroa dada aos vencedores. Literalmente, meus irmãos, o que Paulo escreve aqui é que eles eram a coroa de glorificação. Essa não era, inclusive, uma coroa qualquer, não era a coroa colocada apenas porque você aconteceu de nascer filho do rei. Qual é o mérito exatamente que um príncipe tem em ser coroado rei? Nada, ele só nasceu na família certa. E aí o rei morre e ele ganha a coroa. Essa não. Essa, irmãos, é a coroa de louros, que era colocada na cabeça daqueles que venciam os jogos que haviam começado na Grécia Antiga e que eventualmente deram origem às nossas Olimpíadas. Essa era a coroa que alguém havia feito por onde?
era fruto, era reconhecimento, era recompensa do seu trabalho. Esse é o mesmo termo que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 9, 24 e 25, onde ele fala: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, literalmente, se submetem a uma agonia, para obter uma coroa, Stefanos, que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sabe por que ela logo perecia? Porque ela era feita de vegetais. Era uma coroa de louros. Então, talvez você esteja pensando que era uma coroa de... parecia louro, era feita de prata ou ouro. Não, era literalmente de vegetais. Tinha que mostrar para mamãe e papai rapidinho, tirar foto para o Instagram, porque 2, 3 dias depois já estava murcho e não servia para nada. E aí Paulo fala, eles correm para uma coroa que logo perece. A nossa, essa que Paulo está se regozijando aqui, dura para sempre. Por isso que ele traz, meus irmãos, no verso 19, como uma pergunta retórica. E nessa pergunta, Paulo mostra o quão óbvio, o quão claro era a ideia de que servos de Deus não estão nisso por mais nada a não ser as vidas, a transformação de vidas e o que isso significa na eternidade. Essa é a real motivação dos verdadeiros servos de Deus, dos verdadeiros ministros dedicados. Em uma época de Paulo onde ninguém pensava ou pensaria que um dia haveriam prédios construídos em nome de pessoas e de igrejas, ou as pessoas buscariam ter o nome reconhecido nas redes sociais como significando alguma coisa. Numa época que nada disso passava na mente dele, Paulo fala sobre o valor eterno das vidas. Porque, meus irmãos, se você passar ou passasse numa cidade onde uma igreja um dia teve, depois não haveria mais, o que havia lá para comprovar alguma coisa? Estátuas? Não. Monumentos de forma alguma, nem prédios. Mas as vidas, além de marcar outras vidas, duram para sempre, se perpetuam para sempre. Porque se fosse estar em busca de reconhecimento, irmãos, Paulo poderia ter permanecido como fariseu. De fato, tendo sido discípulo de Gamaliel, Paulo com certeza se transformaria em um dos maiores rabis dentre os judeus. Ah, pastor, mas ele não tinha como continuar fariseu? Tinha. Muitos dos fariseus eram convertidos. Ele poderia continuar ali e tentar de dentro para fora mudar o sistema, mudar a religião judaica. Mas ele abre mão disso. Mas Paulo também, meus irmãos, quando se converte, sendo quem ele era, ele poderia ter pensado, bem, eu não vou para o interior, eu vou para a capital. Ele poderia ter ido para Jerusalém. Sendo quem ele era, muito mais capacitado que Pedro, muito mais capacitado que Tiago, ele com certeza, pelo ponto de vista humano, seria o bispo de Jerusalém. Nada disso, meus irmãos. Paulo abre mão de tudo isso quando conheceu a Cristo. Abre mão de suas ambições, de suas decisões. Como apóstolo, inclusive ele poderia ter sucumbido a muitas tentações de poder. Mas o que brilhava aos olhos de Paulo eram as vidas. Era plantar igrejas. Era expandir o nome de Cristo e o Evangelho. E tudo isso, meus irmãos, Paulo vê como uma recompensa que jamais alguém poderá tirar dele. Poderiam tirar o seu título como fariseu, poderiam ter disputas de poder e ele perder sua posição na igreja, mas as vidas alcançadas ficavam para sempre. Paulo, nesse texto, ele se vê julgado, analisado pelo seu trabalho. Ele se vê, meus irmãos, no tribunal de Cristo, que ele menciona em 2 Coríntios capítulo 5. Quando ele fala sobre a nossa morada celestial, esse é o contexto, mas aqui também ele fala do tribunal de Cristo, pelo qual todos, inclusive eu e você, os filhos de Deus, um dia irão passar. Mas calma, o tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação ou de absolvição. Não é um tribunal para avaliar se você é culpado ou inocente. O tribunal de Cristo é um tribunal de recompensa.
A expressão em grego usada para o tribunal de Cristo era o lugar aonde os competidores subiam para receber ouro, prata ou bronze. A coroa de louros. Perdedores, ou seja, aqueles que não são convertidos, não sobem ao tribunal de Cristo. Esse é o lugar para salvos. Nesse texto lá que eu mencionei, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 8 a 10, Paulo escreve: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E você talvez tenha pensado que você podia passar pela vida cristã só frequentando a igreja. Sinto estourar sua bolha hoje. Não há um próximo engajamento. Não há um outro alistamento. O alistamento, meus irmãos, para sermos o que Paulo está colocando como sendo ele aqui, e sermos ou passarmos por esse tribunal, acontece no momento do novo nascimento. Não tem uma, tipo, segunda bênção. Essa é uma das coisas, meus irmãos, que eu acho complicado sobre convites para consagração. Eu acabei essa mensagem, inclusive é uma mensagem muito apropriada para isso. Por favor, irmão, venha tocar uma música, de preferência em tom menor. E quem hoje quer consagrar sua vida a Cristo? Em uma década, em uma igreja, eu vi pessoas fazendo 20 vezes. E a vida nunca mudava. Porque é movida por emocionalismo. É movida pelo momento. É movida pela música em tom menor. Pela letra. Quando cantava, então, o primeiro amor do rebanhão, meu amigo, quero voltar. E o cara chorava. E nada mudava. A vida continuava a mesma coisa depois. O que nós precisamos compreender, meus irmãos, é aquilo que Paulo está falando aqui. Viva a sua vida na eternidade. A postura de Paulo, meus irmãos, nos envergonha. Ao falar das motivações do seu coração, Paulo também, por outro lado, expõe o que atrai o nosso coração, o que nos busca, o que buscamos, o que nós aspiramos, o que brilha para nós. Ele expõe, meus irmãos, a futilidade das nossas esperanças terrenas. O quão passageira é a nossa alegria e quais são as outras coroas que nós estamos buscando. Por outro lado, se nós olharmos com esperança bíblica para aquele dia e imaginarmos que o Senhor poderia pedir, por exemplo, que um dos outros presentes ali, nossos irmãos, diga como ele chegou até ali. E diante disso, se nós imaginarmos por um instante que esse alguém pode mencionar o nosso nome, aí entenderemos, meus irmãos, o que é esta verdadeira alegria. Nós entenderemos o que é essa Stéphanos, esta coroa de vencedor. Entenderemos sobre tal glória que ele menciona aqui. Entenderemos, meus irmãos, que uma vida logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Quero tomar a liberdade de compartilhar uma música. A letra, claro, não vou cantar, que fala um pouco sobre isso. Sonhei que fomos juntos ao lar celestial, lá nas ruas de ouro e o mar de cristal. Os anjos lá cantavam, meu nome então ouvi, e um jovem encontramos que saudou-nos a sorrir. Ele disse: não me reconheces, mas fui o teu aluno tal. Eu tinha 8 anos na escola dominical. E antes de cada lição, você fazia oração. E foi assim que aceitei Jesus no coração. Foi então que um outro homem disse: lembra da vez que o missionário na igreja passou e chorar te fez? Não tinhas muito dinheiro, mas o deste mesmo assim. E usando o teu amor, Cristo alcançou a mim. O que você deu a Deus valeu, pois foi a mim que alcançou. Quero agora agradecer pelo amor que demonstrou. Um por um os vi, a grande multidão, que alcançada foi por tua consideração. Cada gesto de amor, sacrifício teu,
que na terra não se viu, proclamados lá no céu. Sei que lá nos céus não se deve chorar, mas estou quase certo do que vi em teu olhar, diante do Senhor que tomou a tua mão e disse: ó meu filho, vem em volta, é grande o galardão. O que você deu a Deus valeu, pois foi a mim que alcançou. Quero agora agradecer pelo amor que demonstrou. Diante de tudo isso, só nos resta pedir ao Senhor que possamos repetir as palavras de Paulo no final do nosso texto, no verso 20. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Esse versículo 20 deve ser lido, irmãos, da seguinte forma: essas são as vantagens da língua grega. Ela possui certas ênfases. Ela deve ser lida da seguinte maneira: de fato, sem sombra de dúvidas, vocês realmente são a nossa glória e a nossa alegria. Antes de terminarmos, repare como Paulo, em todo o nosso texto, usa o tempo presente, mesmo que esteja falando de coisas da eternidade. Isso reflete, meus irmãos, a firmeza das suas convicções em Cristo. Nosso texto não fala de possibilidade, nosso texto não fala nem de probabilidades. Nosso texto fala de certezas asseguradas pelo Deus que não pode mentir e pelo Senhor Jesus que logo vem e nos faz perseverar sob o cuidado de irmãos amorosos enquanto aguardamos por Ele. Essa não é a realidade apenas daqueles que supostamente são vistos como estando na obra de Deus. Essa é a realidade, meus irmãos, para mim e para você, para todos nós. Esse não deveria ser apenas o coração apostólico, mas para os Tessalonicenses estava uma grande lição. Vocês querem ser uma igreja madura em Tessalônica? Pensem assim uns com os outros. Entendam os ataques das trevas, mas saibam que todo investimento não passa em branco. Deus está aí para recompensar. Deus querido, ajuda-nos, ó Senhor, a olharmos para as muitas vidas que passam no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, nos contatos digitais. Quando nós nos negamos a passar, às vezes, anos na companhia dessas pessoas, sem estender-lhes o alimento do Evangelho, enquanto eles passam fome espiritualmente. Quando assim agimos, ó Deus, que coração egoísta é o nosso. Da mesma maneira, ó Deus, dentro do povo de Deus, que é alvo principal do nosso texto, como nós temos edificado uns aos outros, como nós temos sido instrumento para abençoar a vida uns dos outros, como temos abraçado aquele que chega na fé, como temos fortalecido aquele que está titubeando na sua fé, mesmo depois de muitos anos. Que, ó Deus, a mutualidade de servir uns aos outros, de edificar uns aos outros, de sermos bênção no corpo de Cristo uns aos outros, seja uma realidade nas nossas vidas, seja uma realidade na nossa igreja também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar o irmão Bruno que nos dirigisse uma última palavra de oração. Deus abençoe a todos, irmãos.